Há dias em que o chamado pesa mais do que a nossa força. Tempos em que o mundo exige coragem de um coração cansado. Vontade de desistir bate na porta e parece que tudo dentro de nós quer fugir. A solidão aperta, a dúvida invade e a pergunta ecoa. Será que fui escolhido mesmo? Será que fui chamado? Ou só me coloquei onde não deveria estar? Jeremias sentiu isso. Ele não era forte, não era experiente, não era o mais preparado. Mas Deus o viu, no ventre, no invisível, no silêncio antes da existência, e disse: Antes de te formar, eu te conheci. Quantas vezes também ouvimos algo de Deus, mas o medo travou? Quantas vezes sentimos que deveríamos dar um passo, mas congelamos diante da responsabilidade? Quantas vezes sentimos que a missão era grande demais para mãos tão frágeis? Há um chamado que não grita, mas arde. Não faz barulho, mas empurra a alma para além do conforto. E talvez seja isso que você esteja vivendo agora. Talvez, como Jeremias, você se sinta pequeno demais para o que Deus colocou diante de você. Pequeno para ser a voz. Pequeno para suportar a rejeição. Pequeno para enfrentar o sistema, a cultura, os ruídos e as acusações. Pequeno demais até para orar com fé. Mas é aí que Deus entra com força. Não força nossa, mas dele. Jeremias era só um menino, mas foi chamado para falar com reis. Tremia por dentro, mas foi escolhido para permanecer firme enquanto tudo desmoronava. Deus o chamou com conhecimento de causa. Sabia que ele era sensível. Sabia que ele choraria. Sabia que ele se sentiria sozinho. Sabia que ele duvidaria de si mesmo. Mas mesmo assim, chamou. E o mesmo Deus que o separou também o acompanhou por cada vale, por cada dor, por cada não. Porque o chamado de Deus não depende da nossa força. Depende da sua fidelidade. Hoje, talvez sua alma esteja no mesmo ponto de interrogação. Talvez você também sinta que não tem voz. Talvez você ache que nasceu no tempo errado, na geração errada, num lugar onde ninguém ouve, ninguém vê, ninguém se importa. Mas Deus viu, desde o ventre, desde o início, desde antes da tua primeira insegurança. Ele viu, ele separou, ele plantou. Não é à toa que você sente o que sente. Não é coincidência o incômodo no coração. Não é acaso esse peso de propósito que carrega mesmo sem saber explicar. Você não foi feito para viver como todo mundo. Você não foi feito para se calar quando a verdade estiver sendo esmagada. Você não foi feito para se moldar ao que é popular. Você foi feito para ser boca, boca de Deus. E sim, vão te rejeitar. Vão zombar da tua fé. Vão tentar te intimidar com números, posições, cargos, títulos e argumentos. Mas nenhum argumento do mundo invalida um chamado do céu. Hoje, o Espírito Santo quer reacender dentro de você a consciência de quem você é. Não quem o medo diz. Não quem a insegurança aponta. Não quem as circunstâncias moldaram. Mas quem Deus chamou. Quem Deus separou. Quem Deus conheceu antes da história começar. Se você está ouvindo isso, não é por acaso. É porque há algo em você que o céu quer lembrar. Você é resposta, mesmo quando se sente problema. Você é instrumento, mesmo quando se sente quebrado. Você é escolhido, mesmo quando se sente esquecido. O mundo está gritando por vozes verdadeiras. Não vozes perfeitas, não vozes populares, mas vozes puras, vozes quebradas, mas consagradas. Vozes que não buscam seguidores, mas obediência. Vozes que não falam por si, mas falam dele. Você pode até não se sentir pronto, mas Deus nunca erra um chamado. E se Ele te separou, Ele vai te sustentar. Hoje, Ele não te chama para subir ao púlpito. Ele te chama para ajoelhar no secreto, não para convencer multidões,
mas para ouvir a voz dele de novo e se lembrar de onde você veio. Vamos juntos caminhar por essa palavra. Mas antes, respire fundo, porque o céu está prestes a falar com você. E dessa vez, não para te cobrar, mas para te lembrar. Você foi separado desde o ventre. E ainda que o mundo diga que você é só mais um, Deus te chama pelo nome. Existem fases da vida em que tudo parece grande demais para as mãos que temos. Responsabilidades, expectativas, cobranças. E por mais que o coração esteja disposto, a alma treme. Por fora, tentamos parecer fortes, mas por dentro, somos só crianças tentando entender o que está acontecendo. A verdade é que muitos vivem com a sensação de que não são suficientes. Não é que não amem a Deus, é que se olham no espelho e não se reconhecem como alguém capaz de ser usado por Ele. Carregam feridas. Têm cicatrizes antigas que ainda doem quando o vento bate. Se lembram de palavras que ouviram e que ecoam até hoje. Você não é capaz. Você nunca vai conseguir. Você é fraco demais para isso. E no meio desse turbilhão de vozes internas, Deus aparece com um chamado. Mas não qualquer chamado. Um que vai na contramão de tudo o que você se sente. Ele não pede que você se fortaleça primeiro. Ele não exige que você tenha um currículo perfeito. Ele não espera que você entenda tudo antes de dizer sim. Ele apenas diz: eu te conheço. E isso deveria ser o suficiente. Mas a alma marcada pelo tempo e pelas decepções insiste em resistir. A mente tenta calcular se dá ou não. O coração quer segurança. E a carne grita: sou só um menino. Mas Deus não se impressiona com a nossa insegurança. Ele olha além. Ele vê o que ninguém viu. Ele chama aquilo que ainda não é como se já fosse. E Ele não chama com base no que somos hoje, mas com base no que Ele sabe que podemos ser em suas mãos. Quantas vezes você se sentiu pequeno? Quantas vezes se calou porque achou que ninguém ouviria? Quantas vezes deixou de orar em voz alta porque achou que não era espiritual o suficiente? Quantas vezes se escondeu entre as tarefas da rotina para não encarar a missão que Deus colocou diante de você? Mas mesmo assim, Ele continua chamando, porque o chamado de Deus não se cala diante do medo. Ele insiste, não para te pressionar, mas para te lembrar que há um propósito que só você pode cumprir. Jeremias queria recuar, mas Deus respondeu com firmeza: não digas, sou apenas um menino. É como se Ele dissesse: não se limite por aquilo que você sente. E talvez seja isso que o céu esteja sussurrando hoje para você. Pare de se diminuir. Pare de invalidar o que eu coloquei em você. Você não precisa saber tudo. Não precisa ter todas as palavras certas. Não precisa ter a vida perfeita. Precisa apenas dizer sim. E confiar que no processo Ele vai te moldar, te fortalecer, te sustentar. Você pode até se sentir sozinho, mas Deus prometeu: eu estarei contigo para te livrar. Isso muda tudo, porque a presença de Deus não apenas nos dá coragem, ela nos dá a direção. Nos dias bons e nos dias ruins, nos palcos e nos vales, quando somos ouvidos e quando somos rejeitados. Talvez hoje você esteja carregando uma palavra que não consegue soltar. Talvez haja um fogo queimando dentro de você, mas o medo tem calado sua boca. Talvez você esteja lutando com a ideia de ser usado por Deus, e a vergonha do passado ainda te amarre. Mas Deus não chama os que se acham prontos. Ele chama os dispostos, os quebrados, os sinceros, os que tremem, mas permanecem, os que choram, mas continuam, os que caem, mas levantam com mais fé. Você não precisa provar nada para ser usado. Não precisa ter a voz mais bonita, nem a teologia mais avançada.
Só precisa ter um coração que diz: eis-me aqui. E se você acha que ainda não é suficiente, lembre-se, Jeremias também pensava assim. Mas o mundo foi impactado pela fidelidade dele, não pela força, pela obediência, não pela eloquência, pela entrega, não pela aparência. E o mesmo Deus que tocou os lábios de Jeremias, hoje toca o teu coração, para te lembrar que você é resposta. Mesmo quando tudo dentro de você ainda parece pergunta. Não lute contra o que Deus está tentando plantar em você. Não sabote o que o céu decidiu construir através da tua vida. Você é mais do que o que os outros disseram, mais do que o que tua mente limita, mais do que a voz da insegurança repete. Você é escolhido, e isso é suficiente. Nem sempre o que nos impede de avançar é falta de fé. Às vezes, é a memória. Memória das vezes em que tentamos e não deu certo, das portas que se fecharam quando mais precisávamos, dos olhares que nos diminuíram quando tentamos nos levantar, dos não que ouvimos enquanto orávamos por um sim, e isso fica na alma, como cicatriz que parece ter sumido, mas ainda arde quando tocada. E quando Deus chama, a primeira reação não é empolgação, é medo. Medo de não dar conta, medo de decepcionar, medo de ser só mais um que começou e não terminou. Mas Deus não chama pela nossa força, Ele chama pela nossa disposição. Ele nos encontra onde estamos e nos levanta com o que Ele é. Talvez você se sinta exatamente assim, chamado, mas calado, tocado, mas travado, pronto por dentro, mas paralisado por fora. E é aqui que o Espírito Santo nos convida à entrega. Não uma entrega performática, barulhenta e enfeitada, mas uma entrega real, quebrantada, sincera. Chega de lutar contra o chamado. Chega de se esconder atrás da sua história, das suas falhas, das suas desculpas. Chega de dizer: sou pequeno demais, sou jovem demais, sou fraco demais. Deus já sabia de tudo isso. E mesmo assim, Ele te escolheu. Hoje é o momento de abrir a alma como um campo virgem e deixar que Deus plante coragem onde antes só havia medo. Deixar que Ele sopre palavras onde antes só havia silêncio. Deixar que Ele toque onde ninguém ousou tocar. Você não precisa ter tudo resolvido, só precisa estar disponível. O resto, Ele faz. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu não venho apenas com palavras, venho com tudo o que pesa aqui dentro. Venho com a alma exposta, com a mente cansada, com o coração cheio de perguntas. Venho como alguém que já tentou recuar, mas ouviu tua voz dizendo: antes de te formar eu já te conhecia. E é por isso que estou aqui, porque mesmo em meio a tantos medos, eu sei que fui chamado. Senhor, há dias em que a responsabilidade pesa mais que a alegria, em que o fardo parece maior do que a fé, em que o ide ecoa dentro de mim, mas minhas pernas tremem diante do caminho. Jeremias tentou escapar. Disse que era jovem demais, fraco demais, inexperiente demais. E eu entendo ele, porque tantas vezes eu também disse que não era o momento, que eu não era a pessoa certa, que a minha voz era pequena demais para um mundo tão barulhento. Mas tua resposta, Senhor, ainda que firme, foi cheia de amor. Não digas: sou apenas uma criança. A todos a quem eu te enviar, irás. Tu não esperas perfeição de mim, tu esperas obediência. Tu não me escolheste porque sou capaz, me escolheste para me capacitar. E eu te agradeço, Deus, porque mesmo conhecendo minhas fugas, meus silêncios, minhas dúvidas e minhas desculpas, ainda assim, tu insistes em me enviar. Ainda assim, tu tocas nos meus lábios e colocas tua palavra na minha boca. Ainda assim, tu me ergues do chão onde me escondi e me chamas pelo nome. Hoje, Pai, eu te entrego meu medo.
medo de não ser ouvido, medo de falhar, medo de não suportar a pressão, medo de que a rejeição me cale, medo de que o chamado me sufoque, medo de começar e não conseguir continuar, porque a verdade é que há um Jeremias dentro de mim, um coração que te ama, mas que treme diante da responsabilidade de ser usado por ti. Mas hoje eu digo sim, um sim com lágrimas, um sim com tremores, um sim com incertezas humanas, mas com uma fé que, mesmo pequena, é verdadeira. Senhor, unge minha boca para falar com verdade, mas também unge meu coração para suportar a rejeição. Dá-me coragem não só para levantar a voz, mas para permanecer quando ninguém quiser ouvir. Ensina-me a suportar o tempo da semente, onde tudo é enterrado, invisível, silencioso, mas onde o céu está trabalhando no profundo. E quando vierem os dias em que eu quiser me calar, quando a crítica for mais alta que o encorajamento, quando a solidão do chamado gritar mais que o aplauso do povo, lembra-me, Senhor, que fui escolhido antes de nascer, que a minha história já estava escrita quando nem forma eu tinha, que o teu chamado não é sobre mim, é sobre ti, e que basta te obedecer. Senhor, se Jeremias chorou, que eu também chore, mas não recue. Se ele foi rejeitado, que eu também seja, mas permaneça. Se ele foi chamado a plantar, arrancar, destruir e edificar, que eu aceite cada fase, sabendo que tu estás comigo em todas. Ensina-me a não confundir oposição com abandono. Ensina-me que ser incompreendido não é sinal de erro, é às vezes sinal de fidelidade. Ensina-me a ter a firmeza de quem sabe que a aprovação do céu vale mais do que o aplauso da multidão. Senhor, dá-me uma alma fiel mesmo no meio do choro. Dá-me estrutura para não quebrar no meio do caminho. Dá-me discernimento para falar quando for hora de falar, e silêncio, quando a melhor resposta for permanecer aos teus pés. E quando eu me esquecer de quem sou, quando o mundo tentar rotular meu valor pelas minhas falhas, quando a minha voz parecer falhar no meio do barulho, lembra-me que fui separado, lembra-me que fui escolhido, lembra-me que, antes de tudo, eu sou teu. E se o povo não ouvir, que eu não me cale. E se rirem de mim, que eu não recue. E se eu me sentir pequeno, que eu olhe para o alto e lembre: o meu Deus é maior. Senhor, que essa geração não precise de palavras rebuscadas, mas de corações quebrantados. Que o meu ministério não seja construído por estratégias, mas pela tua presença. Que eu nunca substitua intimidade por performance, que eu nunca troque o teu fogo por técnicas, que eu nunca me torne um eco quando fui chamado para ser voz. Purifica minha motivação, que eu não queira ser usado para ser visto, mas para que tu sejas conhecido, que eu não busque visibilidade, mas profundidade, que eu não queira ser ouvido por muitos, se não estiver sendo guiado por ti. E se um dia eu pensar em parar, se eu quiser largar tudo, se eu me esquecer do teu toque, se eu for vencido pelo cansaço, que haja dentro de mim uma chama que arde mesmo quando tudo parece frio, uma palavra que queima mesmo quando o mundo não escuta, uma certeza que grita mesmo quando o corpo quer desistir. Fui chamado, fui enviado. O Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. E isso basta. Isso basta para continuar. Isso basta para permanecer. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração encontrou você num dia difícil, num tempo de silêncio, ou em meio a um chamado que parece maior do que suas forças, então escreva aqui nos comentários: eu não vou me calar, Senhor. Cada frase que você escrever aqui será como uma semente lançada diante de Deus. Vamos criar juntos uma corrente de encorajamento e verdade nos comentários. Seja a voz, seja a raiz, seja a resposta. Curta este vídeo,
Envie para alguém que precisa lembrar que foi escolhido antes mesmo de nascer. E inscreva-se no canal para continuar vivendo essa jornada conosco. Uma jornada de entrega, de propósito, de profundidade e presença. Aqui não há plateia, há altar, não há performance, há chamado. E o céu está ouvindo. Nos vemos na próxima oração. Deus te abençoe.